Bom dia mais uma vez a todos os participantes aqui, bom dia às pessoas que estão nos assistindo em casa também. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é a gestão do conhecimento e gestão do talento, onde a gente acredita que pode melhorar muito os nossos resultados. Então vamos começar, vamos participar bastante também, a gente tem bastante gente aqui que já participou de outros treinamentos, creio que a participação possa ser efetiva de todos. Gestão do conhecimento. A primeira coisa para a gente entender um pouco a gestão do conhecimento ou gestão do talento é onde nós estamos. Existem algumas pessoas que entram nas empresas, mas não têm a mínima ideia do que está fazendo lá, onde que ela está, o que é a empresa, o que ela faz, ou seja, ela está ali apenas de passagem. Onde ela pretende chegar, então onde nós pretendemos chegar, ou não pretendemos chegar a lugar nenhum. Existem pessoas assim também. E o que devemos fazer para chegar nesse resultado, que é o que todas as pessoas almejam, é ter um resultado dentro de uma empresa para que possa ter a sua remuneração sempre melhorada. Aqui nós colocamos um pouco a pirâmide de Maslow, que é um psicólogo americano que viveu de 1908 a 1970, que falou da hierarquia das necessidades, onde a gente precisa entender um pouco mais para poder até utilizar no nosso dia a dia. Então ele falou sobre necessidades fisiológicas, que seria a necessidade básica do ser humano, falou sobre a necessidade de segurança, depois sociais, autoestima e autorrealização. Então a pirâmide sempre começa pela parte fisiológica das pessoas, né? Eu preciso das vestes, eu preciso de um abrigo, no nosso caso aqui nós temos a oportunidade, mesmo lidando com valores monetários menores, vender, por exemplo, um terreno, uma casa em um bairro mais simples para atender a primeira necessidade. Então a pirâmide, a ideia é compará-la, em alguns treinamentos a gente abordou e fez uma analogia com as vendas e locações e acredito que possa dar um resultado muito interessante. A primeira coisa que a gente precisa aprender, e está no nosso fluxograma, tanto de vendas quanto locação, é a preparação, porque pessoas que não estão preparadas dificilmente vão conseguir algum tipo de resultado, né? Algumas pessoas falam, mas ela é uma pessoa motivada, tudo, empenhada, mas se ela não estiver preparada, essa motivação às vezes acaba até gerando estrago, porque é tão motivada que vai e faz um monte de estrago sem saber, porque não tem conhecimento, não tem preparação. E a preparação envolve 4 fatores bastante interessantes que a gente vai abordar aqui. Preparação física, você não pode chegar dentro de uma empresa, dentro de uma organização ou qualquer tipo de trabalho, seja na rua, seja interno ou externo, um bagaço físico. Então é a preparação física. Vai dizer que o gordinho não pode trabalhar ou que está um pouquinho acima do peso. Na verdade, a preparação física é que você está bem assim, aparência também, e fisicamente você está se cuidando também, porque senão você acaba não tendo condições nem de trabalhar, você vira aquele bagaço físico mesmo, cansado, sempre com dificuldade. Então é uma preparação necessária. Preparação mental, você não pode chegar também dentro de uma organização sendo um bagaço emocional. É lógico, a gente estava até falando hoje no café, as pessoas têm problemas, todos nós temos, não é mérito de algum, ele tem problema, o outro não tem. Então todos têm, dá para compartilhar. O que não dá é para ficar o tempo todo um bagaço emocional, que é o bagaço mental, você trazer tudo que é coisa ruim, tudo que é dificuldade que às vezes você tem, não é nem coisa ruim, você pode falar, mas algum tipo de dificuldade para as outras pessoas tentarem resolver. E na maioria das vezes elas não conseguem resolver. Quem vai resolver é a pessoa, junto com seus amigos, seus familiares, e se for algum motivo de problema relacionado ao trabalho, com pessoas que ela possa confiar e melhorar. E o bagaço profissional. Henrique, o que seria o bagaço profissional? É aquela pessoa que está na empresa e não se interessa, não se compromete, não tem nenhum tipo de disciplina. Hoje nós estamos trabalhando numa empresa onde todos nós corretores aqui somos autônomos, temos uma certa liberdade, mas também temos que fazer a nossa parte para que o resultado aconteça. Mesmo porque, se formos um bagaço profissional, sem conhecimento, sem nenhum tipo de habilidade, não vamos ter resultado nenhum. E vamos sempre mais para baixo. E temos espaço para subir, com certeza. E o bagaço pessoal, aquela pessoa que
não se importa realmente com nada, achando que a vida é só um passeio. Então ela sai, ela vem para a empresa no dia seguinte, no dia anterior ela sai para uma balada, por exemplo, na terça-feira, chega às 5 da manhã e evidentemente que às 8 horas da manhã ela não tem condições de estar trabalhando numa empresa. De repente tomou alguma bebida alcoólica, está um pouco mais cansado, isso é impossível. Se vocês conseguirem essa proeza, me avise como fazer, porque também é gostoso a gente se divertir, mas tem que ter esse equilíbrio, né, esse centro aí para a gente ter um resultado maior. E aqui a gente está falando um pouco da lei da positividade. O que que acontece? É preciso ser urgentemente positivo. Por que, Henrique, positivo? As pessoas negativas, seja em qualquer profissão, não conseguem nenhum tipo de resultado. E a lei da positividade vem para isso, falando das emoções e falando também dos sentimentos. E é normal, às vezes, as pessoas estarem algumas vezes negativas. A gente tem que se monitorar, porque às vezes está ligada à emoção. Muitas vezes, aliás, está ligado à emoção, que é um sentimento de impacto. Por exemplo, a raiva. A pessoa dá um soco, ela está com a emoção, diferente do sentimento, que é uma coisa que vem com o passar do tempo. Sentimentos de tristeza, de alegria por alguma situação. Sentimento é alguma coisa cultivada, diferente da emoção, que é algo instantâneo, imediato, acontece agora, eu fico nervoso com alguém, de repente por algum motivo, e as pessoas depois sentam, conversam, mas não cultivam o sentimento, que seria o ódio, né? Pessoas que a vida inteira, olha, eu odeio aquela pessoa, né? Aí já fica complicado, e é melhor você repensar também, porque o ódio, tanto o ódio quanto a raiva, não nos levam a resultado nenhum. Aqui o nosso grande escritor Robert Schinachik falou, tudo que um sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite nele. Então, para que eu possa ter o resultado, eu preciso acreditar nesse resultado. Não posso dizer, eu acho que não vai dar certo. Entra na lei da negatividade, não da positividade, né? Então, eu preciso acreditar e fazer o melhor possível. Como vencer as diversidades? Aqui a gente vai falar um pouquinho que os medos são inevitáveis, porque tem a fase de se adequar, a fase de temer o ridículo. Algumas pessoas falam, mas isso eu tenho medo e tal, porque eu vou achar que eu vou apresentar aqui, o pessoal vai achar ridículo. Na verdade, não precisa ter medo, a gente precisa um pouco de ousadia e falar o que a gente pensa, lógico, com muita ponderação, mas você tem que falar, porque de repente seu resultado pode até ampliar com essa tua atitude. E o medo da desvalorização, isso não precisa temer, gente. Aqui a gente está aberto a essas informações, vamos compartilhar tudo e vamos tentar fazer tanto um profissional melhor quanto uma pessoa melhor. Para vencer a adversidade, eu preciso de determinação, eu preciso de perseverança, porque a determinação é aquela coisa, eu começo hoje, vou tentando amanhã, depois amanhã estou determinado, mas chega lá para sábado, né? Começamos na segunda-feira, eu paro, eu não tenho perseverança, eu sou uma pessoa determinada, mas chega um certo momento que é o momento de perseverar, eu não consigo, essa característica não é minha, e ela entra muito nessa gestão do talento de hoje, onde perseverança é muito importante, e o foco, pessoas sem foco nenhum, também não consegue nenhum tipo de resultado. Vocês sabem, a pessoa dispersa, né? Ela vai para um lado, vai para o outro, vai para aquele, mas ela nunca tem um alvo correto para obter o seu resultado. Existem pessoas que mesmo antes de tentar, duvidam de sua própria capacidade. Eu não vou tentar, Henrique, porque eu sei que eu acho que eu não vou conseguir. Realmente você já está se tornando um derrotado. A sua capacidade de vencer essa adversidade, de transpor esse obstáculo, vai ser muito menor. A meta. Meta todo mundo tem que ter. Mas a empresa estipulou uma meta. Mas a empresa está dizendo que eu tenho que ter um monte de qualificações. Tem que ter mesmo. Porque se eu não tiver nenhum tipo de qualificação, desculpa, eu não vou ter resultado nenhum. Capacidade física, mental, pessoal e profissional, que a gente falou no anterior. É preciso se adaptar às mudanças. Quem não se adapta à mudança, não tem resultado nenhum. E é preciso ser humano, né? Às vezes a gente vê alguns treinamentos, eu costumo dizer que o treinamento parece que não tem emoção nenhuma, né? Porque o cara nunca dá nenhuma falha, né? É tão perfeito que é montado, é robótico, e acaba não transmitindo a verdade e nem a realidade. Às vezes fica tão montado que fica cansativo. Então, de repente, a pessoa tosse, a pessoa tem algum tipo de reação, isso é normal e é normal com todo mundo. Um amigo meu falou uma vez que estava na faculdade e ele era bem
tímido, mas nossos colegas não achavam ele tímido, mas a professora falou, numa situação chamou para frente, né, para dar um depoimento, e ele ficou vermelho, e depois ele comentou com os colegas, nossa, parece que eu não me saí muito bem, e a professora falou, qual é o medo que você tem de ter esse medo dentro de você? É normal a gente ter isso. Ah, mas eu não posso porque eu estou muito tempo, eu tenho experiência, ele achava isso. Então é natural, o medo existe para a gente superar ele. E também, é o que ela disse para ele, quem não tem medo nenhum, exagera nas coisas. Ah, eu não tenho medo de dirigir, eu vou 180, 200, bate o carro. Por quê? Quer ser tão ousado que ultrapassa o próprio limite. Ela falou assim, a partir do momento que se constrói um medo moderado, isso equilibra a pessoa para que ela possa ter um resultado e não exagere nas coisas. Inteligência emocional, isso é bastante interessante, a gente já falou algumas vezes em outros treinamentos, mas a gente precisa aprender a lidar com a inteligência emocional, aonde a gente fala, vamos evitar o conformismo, eu estou aqui, a vida inteira eu fiz assim, a empresa já tem há 10 anos aqui, e eu sempre fui assim também, agora vem o pessoal querendo mudar, querendo fazer isso, será que não está na hora de você mudar? Você está tão conformado, achando que de repente você tinha um fornecedor de sua empresa, que era amigo seu, que não era bom, porque não fazia uma entrega interessante, nada entregava no prazo. Dispensa, gente. Vamos continuar. Ah, mas você tem um colaborador que não quer se desenvolver, então dispensa também. Porque na verdade, você pode ter alguém que comece hoje aqui dentro da empresa e que tem um resultado maior pelo esforço e pela aceitar a mudança e não estar conformado. O coitadismo, isso é terrível e prejudica sempre a própria pessoa. Por quê? As pessoas que se comportam com coitadismo transmitem para todas as outras, para vocês, para as pessoas externamente, como coitada. E o coitado, infelizmente, acaba sofrendo ainda mais, porque ninguém vai ajudá-lo, começa por aí. E segundo, vão falar, coitadinho, não conseguiu, coitadinho, está sofrendo, jogam essa carga negativa para cima de você, que aí você se transforma num coitado ainda maior, que você mesmo criou. O medo de correr risco. Ah, mas eu não vou tentar fazer isso aí, se eu assinar, se der um problema, como é que vai fazer? E se, várias vezes, e se. Se você não correr nenhum risco, a tendência de você aumentar ou ter um resultado maior é muito pequena também, porque você tem medo de tudo, isso não pode existir. É lógico, o risco precisa ser calculado, mas a partir do momento que eu tenho essa consciência do risco, eu preciso fazer, eu preciso me adaptar a isso, construir esse resultado. E o medo de assumir os próprios erros. Errou, é natural, não tem ninguém que não erre. Ah, mas eu errei, mas se eu contar para o cliente, se eu falar que eu falhei tal coisa, é melhor falar hoje do que falar lá na frente, e aí o problema vai estar maior do que contado hoje. De repente, pessoas podem ajudá-lo a resolver isso, mas eu não penso nisso e tenho medo de assumir os próprios erros. Vamos evitar isso. Nós vamos construir uma inteligência emocional muito melhor para todo mundo. Brevidade. Aqui a gente falou um pouco da brevidade, um poema que eu mesmo criei, chamado Brevidade, que diz o seguinte: tudo é tão rápido, tudo é tão passageiro. Tudo é tão rápido, tudo é tão passageiro. Como cresce o pé de limoeiro. Vocês já observaram o pé de limoeiro? Cresce, você coloca a plantinha, ela de repente cresce muito rápido. É como a vida da gente, é uma brevidade. Quando o ser humano perceber isso, ele vai começar a ser uma pessoa muito melhor. Por quê? Ele percebe que não é tão grande coisa assim, ele precisa estar perto das pessoas, precisa fazer as coisas certas, e a brevidade mostra muito isso. E quando chega a meia-idade, você começa a repensar, sabe que o quê? Muita gente aqui já está na meia-idade, né? Sabe que o tempo está começando a se esgotar. Tudo é tão rápido, tudo é tão passageiro, para você pensar e compreender que a vida passa igual um foguete. Essa é a realidade. E nem se parece perceber. Tudo é tão rápido, tudo é tão frenético, né? Com tanta velocidade que às vezes você vai olhar e já passou a velocidade. Tudo é tão rápido que mesmo que você, quando você estiver cansado, é melhor não ficar parado, ou seja, ande sempre um pouco mais. Com certeza, quando a gente anda um pouquinho, eu vou desistir agora, anda mais um pouquinho, o resultado acaba acontecendo. Aqui a gente colocou um pouquinho a análise da visão micro e macro, mas resumidamente, ou seja,
nós precisamos ter uma visão maior, macro. Muitas pessoas têm aquela visão só dentro da empresa, micro. Eu só penso aqui nos colegas, quem está trabalhando aqui, mas eu não vejo a concorrência externa, o que está acontecendo na economia, quais são os problemas na política. Eu preciso entender um pouco mais disso para construir soluções. Esse é o detalhe, visão macro. Aquela visão fechada vai te prejudicar muito. Gestão do talento. Primeiro, talento não é tudo. E antigamente se falava que talento era ter uma boa memória, talento era alguns outros requisitos. Hoje talento é perseverança, talento é a persistência de sempre construir o resultado, do esforço, da disciplina. Talento mudou de nome bastante, né? Foco na solução para conseguir essa gestão de talento. Criatividade, como a gente falou, afora o conhecimento, porque isso é básico, a pessoa tem que ter mesmo, né? Determinação ligada à persistência. Eu começo determinado e tenho que continuar persistente, como a gente falou no princípio ali. Para ter ideia de gestão do talento, a gente colocou alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Oscar, ele arremessava mais de 1000 vezes. Mas ele acertava sempre cesta de 3 pontos aí. É lógico, arremessava 1000 vezes por dia nos treinos. Era o primeiro a entrar e o último a ir embora. Ele tinha talento? Muito. E tinha bastante persistência, treino e determinação. Marcos Assunção, jogador de vários times aí, treina todos os dias 30 faltas. Uma do lado direito, uma do lado esquerdo. E ele tem a meta de acertar pelo menos 13 a 14 gols. Tem talento? Muito. Tem esforço? Muito. Aqui a gente falou um pouco da rotina que a gente abordou. As pessoas têm, parece, um pouco medo da rotina. A rotina, às vezes, ela é um pouco cansativa também, mas ela é necessária. Então a gente falou um pouco da rotina no seguinte sentido. A rotina, será que ela é realmente uma vilã? Vejo muitas pessoas reclamarem da rotina, cenas repetidas, os mesmos horários, as mesmas pessoas, o mesmo trabalho, o mesmo cônjuge, a mesma esposa, o mesmo marido, né? Mas rotina também é disciplina. Aliás, ela é uma rota, uma mina, ela nos determina, né? Façamos dela o quê? Uma aliada. De vilã a heroína somos nós que decidimos o que ela é. Até quando somos meninos? Será? Até quando? Porque a rotina faz parte do homem, seja do homem que eu digo, homem e mulher, no sentido amplo, pessoa. Veja que treinar é uma rotina, um aperfeiçoamento, na verdade, né? É a repetição que não é em vão. Quando somos atletas, o treino é para o jogo principal. Na vida, o treinamento é para um cenário real e é essencial, né, para enfrentar esse palco, que na verdade é um espetáculo que nós fazemos. Por exemplo, quando fazemos uma belíssima apresentação para o cliente, dos conhecimentos, como funciona, você dá um show, você forma um espetáculo onde o cliente fica satisfeito com isso. Um composto de emoções e sentimentos na rotina. Você tem o livre-arbítrio de perder, vencer, aprender, conviver ou se esconder. Faça da rotina a sua mais nova retina, ou seja, formando belas imagens, outra paisagem, outro modo de ver, de compreender. Então a rotina faz parte do nosso dia a dia. Vamos tornar ela uma heroína e não numa vilã. Aqui a gente falou um pouco de um cantor que teve, o Marcos Mena, né? E da sua persistência. Ele fez uma lipoaspiração no passado e praticamente estava desenganado pelos médicos, e a gente vê isso como um exemplo de superação e persistência. É só com superação que a gente consegue, por isso que a gente está falando um pouco dele aqui. Ele foi vocalista do LS Jack, em 2004 teve essa intervenção, infelizmente não foi muito feliz e acabou ficando com muita sequela. Hoje se recupera, já está cantando novamente. Tinha uma música muito conhecida dele, que era Carla, né, que a maioria das pessoas conhece, e hoje já se recuperou e conseguiu o retorno, né? O retorno às vezes é muito difícil, às vezes até na venda, na locação, eu começo, de repente não estou vendendo o que gostaria de ter vendido, eu preciso retornar, eu preciso persistir, eu preciso superar. Esse é o retorno que a gente está falando. Aqui a gente colocou algo que eu não falo que é religião, mas religiosidade, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem sempre dos lábios do Senhor. Então, por mais que nós planejamos aqui, sempre tem algo superior
que vai realmente determinar o nosso caminho. É lógico que ele vai, acredite, eu acho que toda vida você tem que plantar as suas sementes para fazer uma colheita melhor. Aqui a gente fez um comparativo do seguinte: dizem que corretores são picaretas, dizem que corretores vendem a qualquer preço e enfiam a venda goela abaixo. Dizem que os corretores não gostam de trabalhar, já ouviu falar nisso? Dizem que corretores ganham muito e não fazem nada. Dizem que corretores são preguiçosos. Então deixem claro para as pessoas, não é o nosso caso. Aqui a gente falou um pouco sobre os opostos e os iguais, e deixamos muito claro que quem se atrai, assim, é aquela teoria que quem se atrai são os opostos, né? Mas, fisicamente falando, mas na teoria do ser humano, quem se atrai são os iguais. E aqui a gente falou um pouquinho. Quem foi o infeliz que disse que os opostos se atraem? Você realmente acredita nisso? Eu creio que não. Nunca vi os opostos se atraírem. Sempre vi os iguais juntos. Vocês já viram os opostos, às vezes até por um tempo. Os iguais sim acreditam nas mesmas coisas, têm as mesmas ideias, os mesmos ideais, os mesmos comportamentos, constroem frases e fatos juntos. Você já viu o honesto se aproximar do desonesto? Talvez só por um tempo. Já viu o áspero fazer par com alguém gentil? Você consegue? Talvez só por um tempo. Já viu a fofoca juntar-se à sensatez? Não. O arrogante estar junto com o humilde, e humilde a gente já falou muito, é aquela pessoa que tem os pés no chão, não é o bobo, não é o tolo, mas é o consciente. Já viu o mal se aproximar do bem? Muitas vezes ele está infiltrado, né? Aí a gente tem que prevalecer no lado do bem, quem quiser também, é lógico. Às vezes sim, mas só por um tempo de equívoco, né? Porque quando esses opostos iguais se aproximam, é só por equívoco, não dá certo. Ainda continua acreditando que os opostos se atraem? Alguém aqui ainda acredita? Pode até conviverem por um tempo enquanto for necessário, mas nunca serão aliados, amigos ou amados. Os opostos e os iguais. Essa é um paradigma que a gente está discutindo aqui. E a gente queria agradecer. Mais um treinamento aqui, a gente, só para ter ideia dessa gestão do talento e conhecimento, é para compartilhar e ter um resultado muito maior junto com todos vocês. É uma frase aqui de encerramento do Martin Luther King, que diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, enquanto alguns que são muito bons ficarem parados ou não fizerem nada, seja no trabalho, seja na vida pessoal, os maus, os pseudo-corretores, por exemplo, vão sobreviver. Enquanto a gente fizer o melhor como bons profissionais, o mercado é nosso. Parabéns a todos e boa sorte. Muito obrigado.